Você mataria uma pessoa para conseguir uma grana? Você mataria 100 pessoas para conseguir uma grana? 1000 pessoas? 1 milhão de pessoas? Pois é o que está acontecendo. Mas 1 milhão de pessoas é pouco, perto da história que eu tenho para contar para vocês. Eu vou falar sobre o lucro das petrolíferas, os patrocinadores do Donald Trump. Muito bem, senhor. A gente fala aqui, né, no canal que o Trump é patrocinado pelas petrolíferas, pelas empresas de gás, pelas empresas fabricantes de armas e por algumas empresas do mundo financeiro. Mas aí saem os dados. E os dados corroboram com o que a gente havia falado, a gente havia prospectado. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Sobre esses 93 bilhões de dólares que estão sendo ganhos a mais em lucro, mas com a morte de milhões de pessoas e com um aquecimento global que está matando mais outro 1 milhão de pessoas e colocando o planeta em risco, ou seja, a existência da humanidade. O trecho que eu estou pegando aqui, vou ler para vocês de alguns jornais, você vai ficar de boca aberta. Talvez seja o maior crime econômico, o maior golpe criminoso da história da humanidade. E começa assim: os lucros inesperados obtidos com o conflito no Irã durante 3 meses reacenderam os apelos para que as empresas que lucram com a miséria humana parem ou paguem pelos danos ambientais. Mas não é só pagar pelos danos ambientais, gente. Olha só o que está acontecendo. 8 das maiores petrolíferas acumularam lucros de mais de 90 bilhões de dólares em apenas 3 meses, enquanto o conflito do Irã fazia disparar os preços da energia e a crise climática alimentada pelas emissões e provocará ondas de calor mortais. É isso que está acontecendo. Eu sempre falei, o Donald Trump não tem interesse em terminar essa guerra no Irã. Não. Essa guerra, essa situação atual, ela foi encomendada pelas empresas de petróleo. Por quê? Porque o preço de petróleo antes do sequestro do Maduro estava em 67 dólares o barril. E chegou a 126 dólares por barril. Quase o dobro. Então, para você ter uma ideia, ali quando Maduro foi sequestrado, havia uma expectativa, o Donald Trump falou, agora as petrolíferas podem ir lá explorar, tal, né? Investir, tomar o petróleo, fazer jorrar mais petróleo, assim por diante. E as petrolíferas falaram que não. Que imagine que elas iam colocar mais 100 bilhões de dólares lá para fazer jorrar um produto que tinha que parar de aparecer, tinha que diminuir para que o valor voltasse a crescer. Então eles disseram, não, nós não vamos fazer isso enquanto o preço do petróleo estiver desse jeito. E aí eles tiveram a bela ideia de criar essa confusão no Oriente Médio. E não resolvem a confusão no Oriente Médio, que seria resolver o quê? Sair ou, de fato, tomar o controle do Estreito de Hormuz. Não fazem isso porque não querem. Porque está sendo um excelente negócio. Eu já venho falando isso há bastante tempo, eu só não tinha os números, porque agora os números foram divulgados. Né? E os lucros são extraordinários. Uma análise do jornal The Guardian revelou que 8 produtoras de petróleo listados na Bolsa faturaram quase 93 bilhões nos primeiros 3 meses até o final de junho. Isso a mais. O primeiro trimestre fiscal completo após a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que provocou uma alta de preços globais do petróleo que chegaram a ultrapassar 126 dólares o barril. Então você veja, eu vou passando alguns gráficos aqui para você ver a evolução do preço do petróleo. É uma coisa extraordinária. Né? Então, veja, as empresas, elas, segue o artigo aqui, aproveitaram a maior interrupção no fornecimento de combustível fóssil da história do mercado para quase dobrar seus lucros combinados, que ficaram um pouco abaixo de 50 bi no mesmo período do ano passado. Mesmo período do ano passado, ou seja, antes da guerra, os lucros estavam em 50 bilhões. Agora em 90 bilhões, gente. Eu falei para vocês que, mantido isso por um ano lá nos Estados Unidos, que não baixou o preço do combustível, e deveria ter baixado, porque os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo, então não tinha razão nenhuma o Brasil não dobrou o preço do petróleo. Lá teve bomba de gasolina que, em Los Angeles, que estava vendendo a 3 dólares o galão, e começou a vender a 8, para você ter uma ideia. Então a gente havia falado que isso ia gerar
próximo aí de 680 bilhões no geral. Compreende? No geral, faturamento, venda. Aqui eu estou falando de 90 bilhões de lucro em um trimestre. Isso é lucro em um trimestre. Mas daí você multiplica isso por 4, você tem 360 bi de lucro. Mas para o governo estadunidense, isso aí interessa o faturamento que gera imposto, gente. É essa a questão. O governo dos Estados Unidos se beneficiou tremendamente com essa alta, porque gerou mais imposto, ou seja, mais caixa para o governo. Gerou mais lucro para os donos das petrolíferas, gerou mais impostos para o governo Trump e gerou mais vendas de armas lá no Oriente Médio. Ou seja, ficou bom para essa turma. Então, assim, os dados sugerem que 8 companhias petrolíferas, Aramco, BP, Shell, Equinor, Total Energies, Eni, Chevron, ExxonMobil, obtiveram um lucro superior a $700 mil por minuto durante a primavera, gente. $700 mil por minuto. Então tá aí. As empresas, por exemplo, enquanto suas avaliações de mercado aumentavam em cerca de 600 bilhões, chegando a mais de 3 trilhões de dólares. 5 vezes mais. Ou seja, estão matando pessoas, como no caso do Iraque, né, que mataram 600 mil civis iraquianos, para manter o petróleo sendo vendido em dólar, porque o Saddam Hussein vendeu de 2000 a 2003 em euro, ou seja, o euro passaria a ser lastreado em petróleo. Os Estados Unidos disse, não, de jeito nenhum, não vamos deixar isso acontecer. Assim como eles não querem agora que o Yuan seja lastreado em petróleo, e por isso eles criam um problema com o Irã, que está vendendo petróleo em Yuan, Emirados Árabes, Arábia Saudita. Então veja, morte de milhões de civis. Isso é terrorismo. Quando você mata milhões de pessoas para fazer uma mudança de regime, uma mudança de política econômica, assim por diante. Matam milhões de pessoas para manter o mundo escravo do petrodólar e em seguida estrangulam o Estreito de Hormuz de propósito para fazer o preço do petróleo subir, porque eles têm que faturar tudo o que puderem agora, porque a demanda de petróleo a partir do ano que vem começa a cair. Eles têm que faturar de tudo. O que você acha? Qual foi a motivação de Emirados Árabes saírem da OPEP? Porque Emirados Árabes tinha uma cota de produção, eles não podiam produzir mais. E eles disseram, se a gente continuar na OPEP, a gente não vai faturar. Os Estados Unidos está faturando horrores, né? E a gente está limitado por uma produção. Não, nós queremos vender pelo dobro do preço, como os Estados Unidos também está vendendo. E aí veio o Donald Trump criticar de maneira absolutamente sem vergonha nenhuma, né? Uma cara de pau danada, vem criticar o céu da Chevron porque os lucros, porque as empresas de petróleo não baixaram o preço do combustível nos Estados Unidos. Mas isso foi combinado, isso foi encomendado por eles, gente. Só que 2 funcionários, né? O presidente dos Estados Unidos funcionário, o presidente da Chevron funcionário. Mas os verdadeiros mandantes do crime são os donos, que não aparecem porque são acionistas via BlackRock, via Vanguard. Então é isso que nós estamos enxergando, é isso que nós estamos vendo. Um maior crime econômico, um dos maiores, eu imagino que um dos maiores crimes econômicos da história da humanidade. Ele não só subverte as leis de mercado, como literalmente mata pessoas e coloca a existência da humanidade em risco. Essa é a verdade. O que você pensa que são essas queimadas, esses resultados climáticos que a gente está vendo aí? Daí dizem, é cíclico, é cíclico, então vamos dar botar o pé na jaca porque é cíclico e se dane. E se dane porque custa caro consertar e as empresas deixam de ter lucro para consertar. E como eles têm recursos para montar, por exemplo, suas casas na Groenlândia, que esse é o objetivo de pegar a Groenlândia, onde lá tudo é fresquinho, né? E vai ficar bom porque está degelando. Eles têm recursos para mudar e os pobres, como é que ficam? E aqueles que não têm recursos para mudar, como é que ficam? Morrem de calor. Morrem de calor. E é exatamente isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Na semana passada, a Shell anunciou seu segundo maior lucro trimestral da história. Um lucro líquido de 9,84 bilhões.
Então é lucro em cima de lucro, em cima de lucro. Tá dando para compreender, né? Só que o Donald Trump ele age da seguinte forma. Ele vai avançando, 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 avançando. Quando ele percebe que a mídia entendeu a pegada ao crime, ele muda de lado. Mas ele muda de lado intencionalmente. Essa crítica a Chevron, volto a dizer, isso aí foi tudo combinado. Ele sabia desde o começo, ele cumpriu ordens. Cumpriu ordens. ExxonMobil reportou um lucro de 14,5 bilhões, o dobro do que obteve no mesmo período no ano anterior. Olha aí. Você está compreendendo? E aí vai, gente. Os impactos climáticos são estrondosos. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas morreram devido às altas temperaturas, incluindo quase 3 mil apenas nos meses de maio e junho no Reino Unido. Pessoal, as duas últimas vezes que eu fui a Paris, eu comentei com a minha esposa o quão seco está o ar lá. Ardendo, gente. Isso para queimada é um troço espetacular, que queima mesmo. O fogo começa do nada. Não é preciso alguém riscar o fósforo para começar o incêndio, ele começa do nada. Porque o capim fica seco e aquilo vai esquentando e tem pedra ali e aquilo pega fogo. Eu lembro que em um dos verões que eu estive lá, o taxista me falou, morreram 4 mil pessoas só aqui na França, só agora, nesse inverno. Eu dei uma olhada nos jornais, morreram 60 mil pessoas na Europa naquele verão. Isso está piorando. Olha aqui, Coreia do Sul e Japão registram um calor recorde com temperaturas de até 40,5 graus Celsius. 42,5. Não é nem um pouquinho normal, gente. A agência meteorológica coreana instruiu a população a parar imediatamente todas as atividades ao ar livre. Afeta os órgãos, mata literalmente. E a turma do Trump e ele estão se lixando. Eles estão literalmente botando fogo no circo. Mas, é claro, o deles está garantido. Só falta mais terras onde o clima seja mais ameno. Volto a falar, como por exemplo, a Groenlândia. As coisas começam a encaixar? Começa a fazer sentido para você? O aquecimento global torna cada onda de calor mais intensa e provável. E o aumento das temperaturas globais mata uma pessoa por minuto em todo o mundo, segundo estimativa de um importante relatório publicado na revista Lancet em outubro. Uma pessoa por minuto, gente. Você já viu o estrago que faz? Você já teve vazamento em algum utensílio hidráulico da tua casa, uma torneira, assim por diante? Aquele filetinho que corre aos pouquinhos. Um filetinho daquele lá, continuamente, ele pode causar um consumo de 11 mil litros de água num mês. Então se pensa uma pessoa por minuto, gente, faça as contas de quantas pessoas no ano. É muita gente, cara. E os caras estão criando miséria, empobrecendo o povo, inclusive estadunidense. Prevê-se a perda de pelo menos 9 milhões de toneladas de grãos no Reino Unido, enfrentando a pior colheita de sempre, a pior colheita da história do Reino Unido. 9 milhões de toneladas de grãos perdidos. As pessoas morrendo de calor, certo? As colheitas encolhendo, ou seja, mais pessoas morrendo de fome, as casas sendo queimadas e um grupo de meia dúzia de famílias, mais propriamente de 3 famílias, controlando toda essa algazarra, esse crime, porque eles não querem deixar de perder os privilégios. Ganância pura. Morte encomendada, planejada por ganância pura. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. É isso que acontece quando na posse do Donald Trump ele diz, vamos perfurar, baby. Ou quando ele rasga o acordo climático. Ou quando ele aumenta o lucro das petrolíferas, mesmo sabendo que isso causa inflação nos Estados Unidos e tira a comida da mesa das pessoas. 500 mil crianças dormem todos os dias com fome, só em Nova York. E esses caras estão brincando de botar fogo no mundo.
Estão brincando com uma situação para lucros em cima de lucros em cima de lucros. Matando crianças, idosos. Isso quando não jogam bombas na cabeça, né, como aconteceu naquela escola, 160 meninas de 12 anos de idade. Um repórter foi a um local, disse que teve uma menina que não encontraram um pedacinho sequer. O míssil caiu na cabeça da menina. Ela foi praticamente desintegrada. Para quê? Para ficar mais trilionário ainda? Para ter mais poder ainda? É exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Por dinheiro. E não é para dinheiro para ter dignidade. Uma pessoa rouba um pãozinho para comer, é uma coisa. Agora, roubar trilhões de dólares sistematicamente durante décadas, séculos, porque isso aí já vem da Inglaterra. Séculos. O que a Inglaterra fez com a China durou 250 anos, gente. Os primeiros 100 anos de humilhação, depois da Guerra do Ópio, e mais 150 anos para colocar a economia em ordem. Quanto sofrimento você acha que isso foi? Que foi causado por isso? Quanto sofrimento? Você tem condições de imaginar? Eu não tenho. É um troço tão absurdo, tão estrondoso, que eu não consigo imaginar, não consigo nem de perto sentir a dor de uma mãe dessa menina que foi desintegrada por um míssil. Não consigo nem de perto sentir isso. E eles estão detonando até o seu próprio povo. O nível de crueldade é tão grande que até o povo estadunidense está entrando nesse barco furado, gente. Até quando? Até quando? A conta vai vir. E vai vir muito mais rápido do que vocês imaginam. A probabilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos está aumentando muito. Muito. E só tem dois caminhos. Ou aceita, revela a verdade e retrocede, e bota esse povo na cadeia, ao estilo revolução. Ou então a pancadaria vai comer solta. Não tem outra saída. Olha aqui, ó. As condições áridas também favorecem enormes incêndios florestais na França, Espanha, Portugal e Grécia, causando bilhões de euros de prejuízos. Os incêndios elevam a poluição atmosférica a níveis tóxicos. E nos Estados Unidos e no Canadá, estima-se que os incêndios ocorridos de 15 a 23 de julho, agora, tenham causado cerca de 4 mil mortes em uma semana. A crise climática está agravando as condições climáticas propícias a incêndios, e cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano têm suas vidas encurtadas pela fumaça dos incêndios florestais. Milhões de mortes, gente. Milhões. Milhões. Chuvas, Bangladesh, deslizamento, inundações. No Paquistão, aqui no Rio Grande do Sul. Dezenas de mortes no noroeste da China. Dezenas de milhares de mortes. É isso. É isso. E tem gente que está aplaudindo o Donald Trump. Que está acreditando que tudo isso é para melhorar o planeta. Pessoal, eleitor do Donald Trump, ou eleitores aqui que simpatizam, no Brasil que simpatizam com o Donald Trump, ele não está nem aí com você. Nem aí com você. Ele não está nem aí com o Partido Republicano, o partido que elegeu ele. Ele não está nem aí com o povo estadunidense. Ele só está aí com o ego dele. Ele é um cara amargurado, um cara frustrado, um fracassado. Um fracassado, assim como Hitler também era um fracassado. Uma mente doentia, uma mente maligna, que foi pinçada, foi escolhida a dedo. E enquadraram o cara dizendo assim, olha, aqui na frente você tem 10 bilhões de dólares, por exemplo. E aqui atrás você tem arquivos Epstein não liberados até agora que fazem você ser trucidado em praça pública.
É isso. Pegaram o cara, deram o norte, ó, nós queremos lucro na indústria de petróleo, na indústria de gás, na indústria de armamentos e algumas indústrias financeiras. No caso, Credit Card, Visa, assim por diante. Combata o Pix. Tente segurar os lucros das empresas de automóveis o quanto der, porque os chineses estão tomando conta com os carros elétricos. Carros Chevrolet, Ford, GM, isso aí já. Caso perdido, já eles não estão nem brigando mais, porque já sabem que é caso perdido. Mas os outros, lucro, mais lucro remetido para fora. São 40 trilhões de dólares fora dos Estados Unidos. Os caras estão com as malas prontas. Eles só não saíram ainda porque ainda estão cavando, ainda estão juntando trilhões de dólares e mandando para fora. Lavando dinheiro em cassinos em Macau. A maior financiadora do Donald Trump tinha cassinos em Las Vegas. Vendeu os cassinos em Las Vegas e está lá, em Macau. E teve uma senadora na cariação do Federal Reserve, ela fez uma pergunta que ninguém entendeu. A pergunta, ela disse assim: o senhor tem envolvimento com os cassinos lá de Macau? Ele disse: não, ninguém ficou entendendo como é que pergunta idiota é essa? Lucro do crime, lavado, dinheiro em Macau, remetido para os Estados Unidos ou para outros lugares do mundo. É disso que se trata. Mas a conta está chegando, gente. A conta está chegando. Você pode ter certeza que a conta está chegando. Agora só resta saber se vão deixar o bandido escapar. É essa a pergunta que eu faço. O dinheiro já está fora. Os imóveis deles já estão fora. Né? Alguns estão comprando ilhas lá na Albânia, né, se não me engano, para fazer resort de 4 bilhões de dólares. Albânia, país desse tamanho, fácil de controlar o governo e sob o guarda-chuva atômico da OTAN. Bom lugar para escapar, né? Então, as malas já estão prontas. Só falta o quê? A quebra da Bolsa de Valores. Sim. O estouro da bolha da IA. Sim. E quando que vai acontecer? Breve. Muito breve. E por que vai acontecer? Porque as pessoas estão ficando sem dinheiro, gente. Elas vão ter que vender as ações. E na hora que começarem a vender as ações para pagar suas contas, e isso já está acontecendo, o troço vai fazer assim, ó. Uf! E daí as pessoas vão olhar um para a cara da outra e vão dizer: não, mas tem um mecanismo de defesa, o Federal Reserve vai defender. Não vai defender. Sabe por que o Federal Reserve não vai defender? Porque ele faz parte do esquema. Milton Friedman já falou em 29. Vocês causaram o problema e na hora do pega vocês saíram fora. Ah, mas agora tem lei. Ah, tem lei. C. Não existe essa história, gente. Você pode ter um papel dizendo que fulano te deve. Ele para de trabalhar, você vai lá cobrar dele, ele não tem nada na mão. Nada. Assim como no caso do subprime 2008, que foram executar os bancos, os caras colocaram todo o lucro da Maracutaia nos salários dos CEOs. Salário empenhorável, filho. Ah, que pena. Não tem patrimônio. E milhões de pessoas perderam suas casas. E o que corria atrás da Moody's e outras empresas de rating eram e-mails que estão hoje nos processos, estão lá, escritos nos processos dessas empresas que continuam atuando no mercado. Por incrível que pareça, e-mails do tipo assim: ô Joe, quando essa coisa estourar, espero estar muito longe daqui e muito rico. Os caras sabiam o que ia acontecer. E quando colocados no banco dos réus, os caras disseram: mas se a gente não fizesse isso, a gente ia perder os clientes. E continuam operando no mercado. Por quê? Porque fazem parte da mesma patota. E tem outra. Para as pessoas que estão ficando miseráveis, pobres, eles lançam a seguinte lavagem cerebral: você não se esforçou o suficiente. Você não estudou o suficiente. Você não teve disciplina o suficiente. Você não foi inteligente o suficiente. Se esforce mais, trabalhe mais. Se você é fracassado, o problema é seu. Porque nós vivemos num país de liberdade. Todos têm as oportunidades iguais. Além de tudo, eles fazem o cara se sentir fracassado. E por isso que o número de mortes por desespero nos Estados Unidos está disparando. Porque além do cara ficar pobre, ele está na cabeça dele que o problema é ele. Não, não é, gente. Como que você vai competir com bancos no sistema SWIFT que pegam um dinheiro transferido do Japão para os Estados Unidos durante o dia, durante 8 dias, fica passando de banco para banco, banco para banco, fazem um saldo médio e com esse dinheiro eles emprestam sem juros
a fundo perdido para os amigos ou para empresas que estão crescendo, são empresas promissoras, mas com a seguinte condição: eu te empresto a fundo perdido, sem juros, mas na hora que você crescer, 30% das ações são minhas. Mas eu não vou aparecer, porque eu vou fazer a compra através de BlackRock, de Vanguard e assim por diante. Porque eu não posso aparecer, porque se eu aparecer, a turma vai vir para cima de mim. Legal, né? Criaram um Estado para o rei não ficar exposto. Sim, porque esquartejaram, queimaram, cortaram a cabeça de vários reis. Então vamos criar o Estado. Colocar um funcionário, o presidente. E aí criaram esse sistema financeiro de ações, de cotas, para ficar ainda mais oculto. Ou seja, você não vê o cara praticando o ato e também não consegue rastrear o fluxo do dinheiro. Que coisa legal. Esse é o capitalismo. Esse é o capitalismo. Que tem gente aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, batendo palma e se ferrando, gente. Cavando a sua própria cova. E você quer que eu fale o quê? Vai acontecer, e de forma estrondosa, colocando o mundo em risco, a não ser que o povo estadunidense, porque isso tem que ser uma coisa que aconteça dentro dos Estados Unidos, o povo estadunidense, o judiciário estadunidense, tenham vergonha na cara e ajam e provem para o mundo que eles são contra esses crimes, que o que eles escreveram na Constituição ou na Carta de Direitos Humanos não foi uma mentira, não foi um engodo, não foi uma crueldade que mata crianças, idosos, doentes, pobres, desprotegidos, todos os dias, aos milhões. O povo estadunidense tem a oportunidade de provar do que eles são feitos de fato. São verdadeiros guardiões da democracia, da liberdade, ou são criminosos de fato que fecham os olhos? Fecham os olhos. Mais ou menos como aquela mãe do traficante que... Teu filho é traficante. Não, meu filho não é traficante. Trata bem o filho, porque ele está pagando todas as contas da casa. Chegou a hora do povo americano, povo estadunidense, provar. Vocês são, de fato, as pessoas que muita gente acreditou que vocês eram, guardiões da liberdade, da justiça, ou são uma farsa? E o melhor de vocês é aquele que fica indiferente. E que o pior, falta palavras para a gente qualificar. Pessoal, compartilhe, comente, se inscreva, assista o próximo vídeo. Tem produtos aqui que você pode comprar, que são produtos brasileiros. Mande o Pix se você gosta do nosso canal. pixodizimista@gmail.com. Até a próxima.